Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, na liturgia. Nós estamos celebrando esses dias um período especial, um período particular da liturgia. Pois é, a tosse chegando, né? Tá frio aqui e as cordas vocais precisam ser aquecidas, mas não deveriam ser desse jeito. Veja só. Nós celebramos o Natal. Primeiro nós o preparamos, foi todo preparado pelo tempo do Advento, aquela primeira fase que era contemplar a glória do Senhor que vai se manifestar um dia. Depois essa segunda fase que foi preparada a partir do dia 17 de dezembro, a novena do Natal, e nós celebramos no dia 25 o mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí começa esse tempo agora que dura 8 dias, que é chamado de oitava do Natal. A oitava é uma forma de prolongar o mistério celebrado no dia de Natal. É como se por 8 dias o sol não experimentasse ocaso, é como se o sol se levantasse e ficasse assim, brilhando, durante 8 dias. 8 dias sem que a gente tivesse um pôr do sol. E aí a gente a cada dia vai falando durante esses 8 dias, hoje a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. É um hoje que vai se prolongando, mas na medida que ele vai se prolongando, né, até ele completar, ele vai aumentando o tom. Como as notas musicais, elas são 7, né? Você começa com Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E vai subindo, até chegar num tom mais alto. Assim a gente vai celebrando esse mistério, aumentando, digamos assim, o volume, a intensidade, até a gente chegar no 8º dia, com o qual a gente conclui que vai ser o dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro a gente celebra a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. No 4º domingo do tempo do Advento, a gente viu como Isabel saudou Maria, dizendo: por que me dera, qual é essa dita minha, que felicidade grande que a mãe do meu Senhor me vem visitar. Então assim a gente vê Maria como aquele que ela é, a mãe do Senhor, portanto, Mãe de Deus. É a festa que conclui esse tempo santo do Natal. O primeiro dia da oitava do Natal se celebra a festa de Santo Estevão, que é o primeiro dos seguidores de Jesus que morre martirizado. E aí começou uma prática na igreja de chamar o dia da morte de um cristão Dies Natalis, ou seja, o dia do seu nascimento para o céu, ou dito em outra palavra, o dia do verdadeiro nascimento. Só que ontem era um domingo, então em vez de celebrarmos a memória ou a festa de Santo Estevão, nós celebramos a festa da Sagrada Família. Esse dia de hoje, o segundo dentro da oitava, nós olhamos para um evangelista. Estevão era um diácono que pertencia à comunidade de Jerusalém, e ele era de origem grega, ou pelo menos essa influência grega está presente na sua família. Já o nome dele diz isso, porque o nome dele é um nome grego. Stephanos significa coroa. Lembra que a gente teve durante todo o tempo do Advento a coroa do Advento, e ela foi se iluminando a cada domingo. Então o primeiro dia da oitava a gente celebra o coroamento de um cristão que foi martirizado, lapidado, Santo Estevão. Então, o primeiro dos seguidores de Jesus que dá o grande testemunho, o martírio, e a gente vê como ele proclama na hora da sua morte a sua fé, dizendo que está vendo Jesus sentado à direita de Deus, que é aquilo que todos nós começamos o tempo do Advento celebrando, não é, dizendo que a gente acredita que o Senhor virá na sua glória para julgar vivos e para julgar os mortos. Então, ontem era esse mistério, né, no dia 26 de dezembro que a gente celebra. Hoje nós celebramos um discípulo de Jesus que está entre os primeiros chamados por Jesus. Ele era discípulo de João Batista e depois ele recebe o chamado do Senhor, está entre aqueles primeiros, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, que é o evangelista João. E o evangelista João tem uma nota muito interessante na sua vida, é que ele é o único dos apóstolos que vai morrer não pela forma do martírio,
né? Todos os apóstolos são celebrados com roupas vermelhas, paramentos vermelhos, porque derramaram seu sangue. João não, ele morreu por uma velhice, mas não sem ter sofrido muito antes. Inclusive aqui em Roma, ele sofre uma pena de ter sido mergulhado em um tacho de óleo quente e sobrevive a isso. E tendo sobrevivido, ele vai exilado para a ilha de Patmos, onde ali, daquela sua prisão, ele oferece para nós a belíssima página que fala do nosso futuro, que canta o nosso futuro, que canta a nossa esperança, que é chamado o livro do Apocalipse. João escreve o seu evangelho e é o único dos evangelistas, e são dois evangelistas que são apóstolos, né? Que é ele e Mateus. Ele é o único dos evangelistas que, em vez de simplesmente falar de Jesus, da sua origem humana, no concebimento, no seio da Virgem Maria, etc, etc, ele faz um olhar muito mais penetrante. Ele contempla Jesus na glória que ele tinha antes da criação, recordando que por meio dele todas as coisas foram criadas, que por ele todas as coisas foram feitas. Odaleia, São João é celebrado com a cor branca, que é a cor de qualquer santo que não é celebrado com o martírio. Né? Os santos, a cor litúrgica é sempre ou branco ou vermelho. A cor verde ela é usada no tempo comum, nos dias normais. Os santos são celebrados ou com a cor vermelha, se são mártires, ou com a cor branca, se eles não foram martirizados. E, portanto, João é celebrado com a cor branca, que é também própria desse tempo do Natal. Como eu estava dizendo, então João ele lança esse olhar penetrante na história de Jesus e o vê na origem de todas as coisas, e porque Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. Então João dá a Jesus esse título de palavra da vida. Ele chama Jesus de verbo, não é? Palavra, logos em grego, no seu evangelho. Depois na sua carta também ele vai falar disso, que é de Jesus como o verbo da vida, que é o que a gente vai ler na primeira leitura de hoje, o capítulo 1 do evangelho de João. E a gente vai encontrar João também falando de Jesus como o verbo no livro do Apocalipse. 3 obras que são atribuídas a João. E nessa leitura que a liturgia coloca hoje na primeira leitura, ele diz que ele dá testemunho de tudo aquilo que viu, que ouviu, que as mãos deles tocaram desse verbo da vida. O evangelho de hoje é o capítulo 20 do evangelho de João. E fala daquela experiência que ele fez no dia da ressurreição de Jesus. Gente, o que me toca é pensar que João disse que era o mais jovem desses discípulos. Mas quando ele escreve o seu evangelho, que é mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, é um evangelho que é escrito ali uns 70 anos depois da ressurreição de Jesus. E como essas coisas estavam ainda vivas no coração de João. Aquelas memórias da sua juventude, da sua adolescência, estão marcando ainda o seu coração. Né? Palpitam, como ele lembra que ele saiu correndo com Pedro para ir até o sepulcro, depois que Maria Madalena tinha contado para eles que o sepulcro estava vazio e que ela não sabia, nem as outras mulheres sabiam onde é que tinham colocado o Senhor. Ele vai correndo com Pedro. Ele chegou na frente, era mais jovem, mas ele ficou lá esperando Pedro chegar. Quando Pedro chegou, ele olhou de fora, viu que dentro estava o sudário dobrado, colocado à parte, o sepulcro estava vazio, os panos estavam lá dobrados, mas ele não entrou não, ele esperou Pedro. E aqui tem uma coisa bonita na nossa fé, não é que a gente saber esperar o tempo do outro amadurecer, do outro crescer, ele dá os seus passos. Pedro viu, entrou, depois que Pedro entrou, ele também entra, ele viu toda a cena do lugar e ele depois diz assim, esse discípulo amado, ele não diz eu vi, né? Ele diz assim, esse discípulo amado, ele viu e acreditou. Olha que coisa bonita. Ele mesmo também narra que no dia da ressurreição, Jesus apareceu para os apóstolos todos no cenáculo e não estava Tomé. E Tomé, quando eles contaram o que tinha acontecido, Tomé disse, se eu não vi a marca do cravo, se eu não tocar, se eu não fizer, se eu não acontecer, eu não vou acreditar. E depois ele conta que 8 dias depois, Jesus apareceu e Tomé estava presente. Quando Tomé viu Jesus, Jesus disse para ele, você não queria tocar, agora toque. Ele diz para
para Jesus, meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse para ele: você está dizendo, está crendo porque está vendo, né? Bem-aventurado quem acredita sem ver. Essa belíssima bem-aventurança. E aí a gente vê que agora aqui nessa passagem do Evangelho de hoje, que nos narra essa entrada dele, ele diz que ele viu e acreditou. Mas o que foi que ele viu? Ele não viu Jesus. Ele viu os sinais, viu os panos dobrados, mas ele acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele dá um salto para além daquilo que ele está vendo. Pois bem, você e eu, nós não vimos o nascimento de Jesus lá em Belém, nós não vimos nada disso, nós acreditamos. E nós acreditamos por quê? Porque ouvimos a pregação da igreja, acreditamos na transmissão que nos foi feita, aquilo que Tomé não foi capaz de fazer no primeiro momento, acolher a pregação dos irmãos e das irmãs que estavam dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Eu e você, nós seremos felizes, nós somos felizes na medida em que nós acolhemos esse verbo da vida que foi transmitido a nós. Mas aqui eu volto para uma outra coisa, que é essa experiência tátil que João diz, né? Daquilo que eles viram, ouviram e tocaram do verbo da vida. João é o único dos evangelistas que conta para nós o lava-pés. E eu fico imaginando, não é João que diz que daquilo que eles tocaram do verbo da vida, a experiência que ele faz de ser tocado pelo verbo que se fez carne. Quando Jesus pegou os seus pés, jogou água naqueles pés e lavou, né? Jogando água e acariciando os pés dos seus discípulos lavando. Então João que foi tocado. Então na medida que ele foi tocado, ele também transmite esse toque, essa carícia que Jesus fez no seu corpo, na sua vida, no seu coração. Mas tem uma outra forma que eu acho muito interessante que João teve de tocar no verbo da vida, de tocar em Jesus. Quando na última ceia Jesus falou que ia ser traído, etc., Pedro olhou para João, que estava sentado perto de Jesus, e disse assim: pergunta para saber quem foi. E João encosta os seus ouvidos na cabeça, a sua cabeça, né, seguramente os seus ouvidos, no peito de Jesus, pergunta e interroga. Aí eu fico pensando nesse toque, nessa carícia particular que João fez no verbo da vida. Ele encostou o seu ouvido nesse verbo da vida, no peito de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para falar. É por isso que João é assim espetacular e ele toca no coração da gente na medida que ele fala, porque ele tocou com os ouvidos dele no verbo da vida. Ele repousou a sua cabeça e os seus ouvidos no peito de Jesus. Ele ouviu o palpitar do verbo da vida nesse peito de Jesus. Ele se deixou aquecer por esse calor que emanava desse coração palpitante de Jesus. Há um padre antigo da igreja, um autor eclesiástico antigo, Orígenes, e ele diz assim que os evangelhos são a flor do trigo da Sagrada Escritura, e o evangelho de João é a flor finíssima de trigo que ali tem, que é um evangelho difícil, e que esse evangelho, para ser entendido por a gente precisa fazer duas coisas que fez o seu autor. A primeira é repousar a nossa cabeça no peito de Jesus. E a segunda é receber Maria por nossa mãe. Porque João, aos pés da cruz, ele recebeu Maria por mãe, levou Maria para sua casa. Então é Maria que ajuda a gente a entrar no mistério da encarnação de Jesus, no mistério do nascimento de Jesus. Ela abre o coração dela para a gente também, para revelar esses segredos de uma mãe que recebeu o verbo que se fez carne, o verbo, a palavra. Deus agora se faz palavra, Deus se faz comunicação. Mas uma mãe sabe que não é fácil se comunicar com o filhinho quando nasce, ele não sabe dizer nada. A mãe precisa sondar, precisa acariciar. Se ele chora, ela ensaia uma carícia sobre a barriga, pode ser que ele está com dor de barriga, uma carícia de cá, esse choro é choro de fome, é choro de dor. Uma mãe vai buscando interpretar. E por que ela interpreta e sabe interpretar? Porque ela ama. Só o amor é capaz de entender a linguagem do choro, a linguagem do silêncio, um amor que sonda. Foi assim que João também fez. Ele aprendeu com Maria. Eu acho bonito nas bodas de Caná, quando diz que Maria percebeu que estava faltando o vinho e vai falar com Jesus. Eu fico dizendo como João foi sagaz e foi esperto, porque ele notou, ele viu que Maria tinha visto e foi falar com Jesus.
como ele é penetrante no seu olhar, essa é uma profundidade que hoje a gente pede a São João que ele interceda a Deus para que a gente também tenha, para que a gente possa sondar o verbo da vida, encostar os nossos ouvidos no peito de Jesus e sentir o que é que ele tem para nos falar, não é? A comunicação que é feita não somente por palavra, mas uma comunicação que é feita por gestos, por atitude, por carícias, por silêncio, não é? Por que é que o outro está com essa cara feia? Por que é que ele não está dizendo nada? Ele está zangado comigo ou, tá com ou o fígado não está funcionando bem? Não é? Coisas que a gente precisa, não é, crescer na vida da gente. Gente querida, então nesse segundo dia dessa oitava do Natal, eu peço a Deus, para mim e para você, essa graça de acolher essa comunicação do verbo da vida, que a gente se deixe tocar, como João se deixou tocar nos seus pés, no seu ouvido, pelo verbo da vida, e que a gente, com os pés de bons mensageiros, saiba correr para o encontro dos outros, como João soube correr junto com Pedro, até ultrapassou Pedro na carreira, mas quando ele chegou lá, ele ficou esperando o seu irmão mais velho chegar e cumprir a missão dele, que é de confirmar os irmãos na fé. Depois que Pedro entra, ele vai. Que a gente saiba também acompanhar a velocidade das irmãs e dos irmãos da gente, atrasar quando é necessário, avançar quando é necessário e se deixar tocar sempre. Olha, eu quero dar aqui um abraço grande a pessoas que eu estou vendo aqui acompanhando, que acompanharam essa nossa live, a Odaleia, a Viviane, a Carla Gripe, a Patti Matiuzzo e a Jovanda. Jovanda, um abraço grande, que bom te ver aqui presente nessa live. Jovanda agora está aí em Portugal, foi uma paroquiana minha, e não é a nossa Nilo Peçanha, não é, Giovana, aí com esse período agora, essas chuvas, essas enchentes. Ontem eu vi ali a ponte passando o Rio das Almas, e a impressão que eu tinha era que com um pouquinho mais de chuva, por meio metro, a própria ponte seria já molhada da parte de cima pelas águas do rio, passaria um pouco por cima, que é ali o Porto do Bonfim, onde tem a casa ali dos teus avós. Seguramente a água já deve estar chegando por ali. Eu vejo, eu estou com certa preocupação, e digo a você que está vendo esse nosso vídeo aqui agora, né? Tantas cidades do interior da Bahia estão passando por uma situação difícil, né? Dentro da nossa diocese, a diocese de Amargosa, eu vejo lugares no Vale do Jiquiriçá, uma cidade inundada, a cidade de Ubaíra, a cidade de Jiquiriçá, a cidade de Laje, em que o rio Jiquiriçá realmente encheu, transbordou, Mutuípe também, muitas derrapamentos, deslizamento de terra, gente perdendo a cama, os utensílios de dentro da casa, sofás. Então está tendo toda uma solidariedade, né? E que a gente se deixe também tocar o coração. Então você que acompanha essa nossa transmissão e depois vê aí por todos esses meios que a internet está disponibilizando, de a gente ser solidário, né? De ajudar essas irmãs e irmãos nossos que agora, com essas enchentes, com essas chuvas que caíram de um modo tão intenso aí na Bahia, começou a causar danos, que a gente possa então, com atos de solidariedade, de amor, nos avizinhar dessas irmãs e desses irmãos, levando o nosso socorro e um alívio que seja necessário para essas pessoas. Gente querida, peçamos a Deus a sua bênção. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Então, um bom dia para cada um de vocês que acompanha aqui essa nossa transmissão. Deixa aí o seu like, curte esse nosso vídeo. Vamos salvá-lo lá também no nosso canal do YouTube, na página do Facebook. Muito bem, Jovanda, um abração grande para você, e a gente se fala por aqui, por ali, por acolá, nesses meios que vão sendo possibilitados. Jovanda é realmente uma pessoa muito, muito querida. Me lembro quando ainda pequenota, se interessava pela língua latina. Agora, vivendo em Portugal, eu seguramente tenho oportunidade de ver latim por tudo quanto é canto, né, Jovanda? Deus te abençoe, Deus te guarde. Você mora aqui dentro do meu coração, te levo com muito carinho. Gente querida, fica com Deus e que tenhamos uma semana de verdade abençoada.